Saudações, hoje é o dia 20 de novembro de 2023 e esse vídeo é quase que uma terapia para eu esquecer um pouco desses assuntos horríveis que eu tenho lidado regularmente, a começar pelas guerras e agora ainda mais recentemente a eleição da criaturinha lá da Argentina. E eu tive um congresso esse último fim de semana, que eu tive muito envolvido nele e que também não foi lá muito bem sucedido. Então, nesse clima todo, ontem eu resolvi tirar um tempo para, no final da tarde, ir lá assistir as Marvels, né? Um assunto que me interessa também, que tem algumas questões relevantes. E, em primeiro lugar, é preciso dizer que o filme merece alguns elogios, mas todos no diminutivo. Ele é engraçadinho, é bonitinho, é fofinho, mas nada além disso. E o que mais interessa aqui não é o filme em si, né? Todas as questões que estão envolvidas em torno dessa temática, que eu venho desenvolvendo já há bastante tempo, né? Eu tenho a minha live onde eu digo por que eu acho Capitã Marvel como o filme feminista perfeito, porque foi o que conseguiu, de uma forma mais simbólica e um pouco mais sutil, né, passar sua mensagem numa produção de grande repercussão, que arrecadou mais de $1 milhão, mas que, é claro, depende muito do contexto, né, do universo cinematográfico da Marvel na época, que estava num crescendo e ficava difícil você não ver Capitão Marvel antes de ir assistir uma grande consumação da saga. Então, nesse sentido, que eu acho que ele é o filme feminista perfeito, porque ele consegue pegar toda uma construção que foi feita antes e depois ele entra no final para se apropriar daquela construção e tentar se vender em cima, passando uma outra mensagem em cima de uma outra coisa, né? Apesar disso, eu não creio que ele tenha sido tão bem sucedido quanto ele gostaria que fosse, e não é à toa que a própria Disney reconhece isso. Ela quer levar mais adiante essa mensagem feminista e tentou de várias formas possíveis, algumas com resultados absolutamente bizarros, que nem foi Mulher Hulk, outras um tanto mais sutis, mas o fato é que chegamos aqui a este filme que vem totalmente carregado de problemas que nós já esperávamos, né? E mais uma vez, a maior parte dos problemas acabou ficando de fora do filme, mas o filme também não ajuda muito, que, como estamos vendo por aí, a bilheteria está um desastre, está sendo assim quase que uma unanimidade negativa de críticas, né? Só o porquê do PH Santos mesmo para falar bem um negócio desse. E os números não estão ajudando em nada, até dando uma aliviada em filmes anteriores, como Flash, né, que foi muito mal. E você vê então que o problema não é exatamente o Flash, né? É um momento que realmente afetou muitos filmes, afetou inclusive o Indiana Jones, e já tinha afetado o filme do Shazam e o Quantum Mania, uma série de coisas aí, e agora também nesse Marvel. Pegamos uma fase ruim realmente do cinema, né? Sim, assisti agora o Thor, Amor e Trovão também, né? Que alguns frequentadores aqui do canal falaram que era bem pior que o Ragnarok, que para mim é a pior desgraça que existe. Mas eu discordo, eu acho que o Amor e Trovão é menos ruim que o Ragnarok. Ele conseguiu ser menos ofensivo, ele é um pouco mais simpático nas suas abordagens, né? Tem algumas cenas boas, não é um filme bom de forma nenhuma. O Christian Bale dá uma ajudada no filme, mas ele pelo menos não foi tão babaca, tão assim, que nem foi o Thor Ragnarok, né? As Marvels, né? Entrando no filme em si, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho dele, né? Ele está totalmente integrado a esse universo cinematográfico da Marvel, que eu acompanho totalmente, assisti todos os filmes, todas as séries. Um pouco ruim de ver esse filme sem ter visto a primeira Capitã Marvel, então ele meio que, de fato, é uma exigência. Mas também não é nada bom se assistir isso sem ter uma noção das séries que levam até ele, né? Em especial, claro, a série da Miss Marvel, que eu achei muito boa, que aliás é o que tem de bom no filme. Eu elogiei bastante a série da Miss Marvel. Também um pouco de WandaVision, né, que é onde é apresentada a terceira personagem, que é a Foto, né, porque ela não usa esse nome, que é a Rambeau. E apesar que WandaVision não é uma série sobre ela aparece lá, tem um certo destaque, mas ela é bem coadjuvante, né? De uma certa forma, seria até de se esperar que, para efeito de protagonismo, ela merecesse uma atenção um pouco maior agora nesse filme, né, porque já teve o filme da Capitã Marvel, que já teve também a participação lá no Vingadores do Endgame, né? E a Miss Marvel teve uma série que interessou para ela. Então, de uma certa forma, seria uma oportunidade para a Mônica agora, né? Ela ter um papel maior, e de fato tem, mas nem tanto quanto se esperaria desse contexto, né? Então, você tendo esses elementos conectados, meio que são pré-requisitos para uma melhor apreciação, a não ser pelo fato de que eles são um pouco distantes, né? Por exemplo, fica um pouco estranho algumas coisas em relação a
a Miss Marvel dentro dessa série, mas ao mesmo tempo quem não viu nada vai ficar demorando muito para entender que diabo que são aqueles poderes dela ali, né? Entender aquele contexto ali. Mas quem viu também tem algumas coisas que foge, contradiz um pouco de algumas coisas que parece que foram desenvolvidas. Mas nada disso é muito grave em si. Na verdade, eu acho até que a Miss Marvel é o que salva o filme. E a personagem, ela é muito carismática, ela é muito agradável. A personagem em si faz um perfeito sentido. Até o papel dela, mais assim, de adolescente, mais deslumbrado, é o que dá uma legitimidade maior ao filme, que tem um tom praticamente de comédia e um tom muito mais infantil, muito mais leve, de modo que não combina de forma alguma com a ideia, a premissa por trás, que deveria ser um negócio monumental, épico, uma ameaça cósmica de destruir planetas, destruir estrelas. Nada disso consegue passar nenhuma sensação relevante, é só um pano de fundo que, como sempre, desconectado de quase tudo, ou seja, está uma ameaça terrível para destruir completamente a humanidade, não aparece nenhum dos super-heróis que existiam antes, né? E uma coisa curiosa também é que não houve conexão alguma com a questão da série da Invasão Secreta. Inclusive, bom, penso então que esse Marvel só pode se passar antes da série da Invasão Secreta, porque senão já teria uma outra personagem feminina hiperpoderosa ali, que já deveria estar lá também sendo integrada, né? Ao mesmo tempo, o tom é tão diferente que você não consegue ver Invasão Secreta e depois ver das Marvels e achar que a mesma coisa é tão desconexo. Mas assim, no geral, é um filme leve, um filme rápido, divertido, tem as piadinhas boas, não é nada que desagrade em qualquer sentido, mas é pelo fato técnico mesmo, um roteiro extremamente confuso, uma direção meio problemática, as coisas... É um problema até complicado de você observar isso, porque a princípio o filme é muito curto e você fica com aquela impressão que foi tudo apressado, tudo cortado, e você fica, bom, nesse caso seria uma questão de lançar uma versão estendida para detalhar melhor aqueles movimentos ali, né? Explorar mais aquela parte dramática. Mas com um roteiro desses também eu não sei se ajudaria muita coisa, né? Em suma, o filme sai correndo de tal forma, vai de um planeta, vai para outro, vai para outra galáxia, tudo acontece num ritmo assim, tudo parece que é colocado com uma enorme importância, de repente não tem importância nenhuma, tipo, vai lá salvar um planeta que tem uma enorme importância para ela, o planeta é completamente destruído, todo mundo esquece logo em seguida, assim. É uma bobagem, depois daquela dos gatos lá, que realmente é inacreditável. Ficou engraçado, tá? Acho até que dava pra fazer, lembrou a piada do segredo da antigravidade com gatos ali, né? Procura aí que você vai descobrir. Mas então, bom, de qualquer modo, o que importa aqui não é nem o que está no filme, que é um filme que tem toda essa pretensão, né, em tese, de empoderamento, mas ao que tudo indica, houve uma alteração total e uma refilmagem, porque a gente não tem como saber, não vamos dizer isso, mas tudo levava a crer que seria um filme muito mais panfletário, muito mais ideológico, com um discurso muito mais incisivo, né? E quando perceberam que ia dar problema, foram lá e mudaram, eles tiveram que refilmar o filme quase todo. E no final das contas saiu esse filme aí mais simpático, que não quer desagradar ninguém, até acho que nesse ponto até consegue, desagrada mais por questões técnicas mesmo, mas a nível ideológico isso aí realmente não foi um problema. Não é um filme lacrador, né? Não é um filme com discurso. A própria Capitã Marvel tá melhor nesse filme do que nos anteriores. Isso até é uma coisa... A ideia assim, foi boa, apesar de que foi mal explorada, né? Ela começa um pouco mais sisuda assim mesmo, mas o contato com os outros personagens vai fazendo ela se abrir, vai se tornando... Só que tudo acontece muito rápido, então cheio de problemas. Tá. Mas deixa o filme de lado. A questão toda é o que vem por trás, né? Há, por outro lado, uma decadência generalizada dessa temática, né, no cinema, que parece que está perdendo a força mesmo. E eu não creio que seja uma saturação do tema em si. Eu acho que é o excesso de produções que estão sendo lançadas. O universo, já nem lembro quanto, mas sei lá, deve ter uns 30 filmes, né? Seria melhor ter uma quantidade menor de filmes, mas filmes melhor desenvolvidos, né? Para não ter coisas bizarras, que nem Quantum Mania, né? Então tem lá um contexto que prejudica bastante, mas o fato mais crucial, que a gente tem que bater sempre nessa tecla, é que essa agenda ideológica já ferrou, já não é mais sustentável. Eles já se deram conta disso, não dá para levar mais isso mais adiante. Tem um limite se você quiser, pelo menos, ainda fingir que você está preocupado em vender um produto, que você está preocupado com as vendas, você está mais ainda está preocupado com o seu público. Já não dá mais para ir nessa direção. Não dá para repetir a dose de Mulher Hulk. Sinceramente, tem um limite para toda essa situação aí, né? E o que a gente vê é que essa fórmula
um modelo, um estratagema que não é orgânico como se fosse uma forma. Você pega e joga, assim, força as coisas. Isso meio que saturou. É uma temática que você partiu de uma condição inicial, onde você podia abordar esse tema, e nessa condição inicial você teria um público normal, público de sempre, público orgânico, eram produções orgânicas, vocês estão preocupadas com aquela temática ali, com atingir aquele público, com desenvolver aqueles elementos de sempre. Então você, nessa condição inicial, você introduz esse tema de uma forma gradativa, então você consegue atingir parcialmente esse público ali, e aos poucos você vai desenvolvendo. Só que num determinado momento o pessoal começa a perceber da artificialidade dessa temática e começa a haver uma reação. E essa reação vai se intensificando e eles normalmente aumentam a dosagem. Aí chega um ponto que gera uma ruptura. O público não quer mais saber. O público passa a ficar reativo. E eles, na ilusão delirante, que eu acho que não é possível que eles acreditem nisso, de que achar que vão conquistar um outro público e que nunca vem, esse outro público nunca é conquistado, e o resultado só pode ser esse, um desastre, não tem como ser. Porque não adianta, você não vai pegar aquela militância totalmente comprometida com essa temática e transformá-la em fãs dessa tipo de produção. Eles podem até fazer uma concessão ocasional, aparecer de vez em quando, mas eles não vão acompanhar isso como o público tradicional acompanha. Eu posso me considerar parte desse público tradicional, apesar de eu não compro mais quadrinhos, mas, putz, cara, eu assisti todos os filmes, todas as séries, e assisto muito essa temática. E eu posso te garantir, a galera militante não é assim, eles assistem um ou outro. Então, não tem como você querer afastar o seu público original orgânico, que é fiel, que acompanha, para tentar conquistar um outro público que não vai vir, e que se viesse também não daria muito certo, que não é apenas uma questão de quantidade também, né? De qualidade, é uma questão de quantidade também, é um público pequeno. E aí gera essa situação toda, você já afastou toda uma base que se tornou reativa, uma base que, pelas questões psicossociais, já estão se consolidando, estão sendo associadas à direita, mas o fato é que estão reagindo dessa forma. O pessoal que também seria mais associado dessa forma começa a perceber que está demais. Então não sobra público praticamente, só sobra aquele públicozinho lá, que seria o público totalmente submisso, totalmente lacrador, mas que não tem número suficiente, não tem nem fidelidade suficiente para sustentar um projeto desses. Então não dá. O resultado acaba sendo esse. Com uma situação cada vez mais polarizada, né? Com o público tendendo cada vez mais a ir para um lado para o outro, e até o público que insiste em se manter meio que indissociado desse sistema, insiste em se manter no centro, eu digo verdadeiro centro, é o centro liberal mesmo, como eu próprio, ainda assim se torna sensível a essa temática, é meio que inevitável que haja uma reação cada vez maior, ao ponto de chegar à situação onde você vê grandes críticos aí de arte bastante badalados que evitam ter essa associação com essa temática no nível ideológico, evitam se posicionar de uma forma clara, e mesmo assim o que eles fazem? Eles reclamam, eles criticam, desce o pau no filme, mas sem tentar revelar que grande parte do motivo dessa resistência é a temática ideológica. Eles preferem omitir essa parte. Ou então são inconscientes mesmo, eles percebem os problemas de forma inconsciente, não têm coragem de apontar esse fato, mas o fato é que eles não gostaram. Estou falando de críticos que a princípio estariam bastante alinhados, de canais gigantescos, de portais de notícias perfeitamente alinhados a essa mentalidade, né? E o resultado é esse. Eu gostaria de citar uma exceção muito boa, que é esse vídeo aqui, que é excelente, do Jurandir Gouveia, né? Que consegue fazer isso também, ele consegue se manter de forma aparentemente neutra, mas já dá para notar que ele tem uma percepção mais profunda dessa situação e utiliza uma linguagem mais cinematográfica mesmo para abordar a temática. É sempre bom recapitular o que está em questão aqui. O que está em questão é uma agenda ideológica feminista. O que é feminismo? O feminismo é uma doutrina, é uma visão de que as mulheres são sistematicamente exploradas e oprimidas por um sistema social chamado patriarcado. Esse sistema seria onipresente, está em toda a história, em todos os lugares do mundo, e ele basicamente privilegia homens, ele explora as mulheres, e ele que cria os papéis de gênero, ele cria de forma artificial, porque em tese, por essa mentalidade, homens e mulheres seriam psicologicamente indistinguíveis e todas as questões psíquicas e comportamentais a nível social seriam construções, né? Evidentemente, essa ideologia é completamente furada, porque existe uma realidade material concreta, homens e mulheres são fisicamente diferentes, eles têm estruturas corpóreas, têm estruturas cerebrais distintas, têm estruturas hormonais para que sejam adaptados aos seus papéis biológicos. Não teria como ser a mesma coisa. Não adianta você ter um hardware
apropriado para um determinado fator se você não tem um software também para operar aquele hardware, usando essa analogia meio grosseira, mas perfeitamente adequada. E então há essa diferença original. E segundo, que é aquela baboseira de você falar que tentar comparar com um sistema de opressão, de exploração, quando todos os indicadores apontam o contrário, né? São os homens que vivem menos, são os homens que têm morte violenta mais precoce, os investimentos, os gastos sempre são maiores para as mulheres. Os homens produzem a maior parte da riqueza do mundo e a maior parte da riqueza do mundo é consumida por mulheres. E até não tem nem como ser diferente. Se a sociedade não privilegiasse, não protegesse mais as mulheres, não teria como sobreviver. É uma questão estrutural de sobrevivência. Claro que tem questões aí que tem sempre que ser abordado, tem uns problemas específicos, mas se você for na fonte dura mesmo, o que você vai notar é sempre o contrário. Os maiores suicidas, são 3/4 dos suicidas são homens, a maior parte dos moradores de rua são homens, as maiores parte de vítimas de violência são homens, depende de quem são os praticantes da violência. Então, é aquele caso, é uma ideologia que só funciona falsificando os fatos. Você tem que matar a sua percepção, não observar a realidade, criar uma construção e inventando um processo de alienação ideológica para sustentar esse discurso. E aí, com essa visão falsificada de realidade, tenta fazer uma produção cultural para alterar uma coisa que, na verdade, não está lá, né? Ou se trata no sentido contrário. E o resultado só pode ser esse, essa lacração, esse discurso, essa insistência nesse ponto aí, né? Então, como você não vai fazer isso de uma forma discursiva direta, como, pelo menos não tão frequentemente, como, por exemplo, fez a série da mulher Hulk, né? Que só é atenuada porque a série é tão galhofa que acaba também enfraquecendo um pouco da mensagem. Tenta fazer isso de forma simbólica. Forma simbólica naquele sentido, você utilizar algumas formas, alguns conceitos para passar uma espécie de ideia de uma forma não verbal, né? E qual que é a ideia? Como a mulher ela está sendo explorada e oprimida pelo patriarcado, você tem que dizer que ela tem um potencial que está sendo sabotado. Então, para a super-heroína, se cria essa noção que elas têm um superpoder intrínseco muito forte, que só precisa ser evocado, que só precisa ser despertado e que muitas vezes é tolhido por alguma pressão social, como Capitã Marvel simboliza muito bem na sua fórmula básica, né? E aí você tem aquelas características quase que onipresentes, que como você não consegue desenvolver uma personagem realmente capaz, realmente impressionante, você idiotiza os demais personagens, especialmente os homens, coloca todas as virtudes apenas nas mãos das mulheres, e você cria umas formas que não passam credibilidade nenhuma, você não consegue conectar um público, você não consegue agradar no fundo nem mesmo o público feminista, porque o público feminista também teria uma exigência um pouco diferente para fazer esse tipo de modalidade, né, de personagem. E então, ou a mensagem sai pela culatra, como foi o caso de Mad Max Fury Road, ou você não consegue alcançar um público, como é o caso desses filmes que floparam, como As Caça-Fantasmas, que eu abordei naquela minha outra live, ou você até consegue um meio termo interessante, como foi o caso de Capitã Marvel, mas ainda assim insuficiente para os propósitos pretendidos por esses apologetas dessa ideologia. Para a gente explorar melhor um pouco com as temáticas, vamos voltar ao filme e observar o tanto de oportunidades perdidas que poderiam ser aproveitadas de uma forma, algumas até meio óbvias, né? O filme já começa com aquele título Marvel Studios, bem grandão. Eles não tiveram a ideia de apagar o Studio e ficar o Marvel para já formar o nome do filme. Meu Deus do céu, bicho. É a primeira coisa que eu pensei que eles iam fazer. Mas veja só, você tem uma coisa muito curiosa. Você tem 3 personagens femininas. Porque essa ideia de um trio feminino, você vê que, por exemplo, nas meninas superpoderosas, né, que você vê naquelas espiãs demais, né, a ver nas próprias Charlie's Angels, né, as Panteras, isso tem uma base simbólica, uma base até mais mitológica, né, porque existe o mito das 3 faces da deusa, né? Os aspectos mais completos, na sua versão mais aperfeiçoada, seriam o da mulher jovem, ainda que já é mulher, ou seja, não é mais uma criança, então ela já tem uma sensualidade, mas ela é muito jovem. Tem a mãe, que já tem a sensualidade totalmente desenvolvida, ela já é mãe consumada, mas ainda é uma mulher na idade reprodutiva. E o terceiro aspecto é aqui, que já passou da idade reprodutiva, já é a anciã, né? Já é a avó. É essa terceira que absorve mais o elemento da mulher mais sábia, né? A intermediária vai fazer o papel da mãe, em geral também o papel da mãe protetora, e a mais jovem vai fazer o papel mais da ingenuidade, do futuro. A sensualidade tem que ser dividida entre elas, porque se você reduz um dos aspectos à pura sensualidade, ela se desconecta de outros aspectos da feminilidade, né? A sensualidade, de uma certa forma, vai perpassar toda a feminilidade, enfraquecendo apenas na anciã. Já o
quarto aspecto oculto é justamente o da mulher que está fora do jogo reprodutivo. É aquela da mulher casta, da freira ou uma feiticeira de fora do papel reprodutivo, mas ainda cumprindo um papel importante de organização do horizonte cultural da feminilidade. E, de uma certa forma, como a questão da sensualidade se torna um pouco mais complexa, porque, como eu falei, se você reduzi-la à questão da sensualidade, você também pode tirá-la do aspecto reprodutivo generalizado. E aí tem aquele problema mais grave, que é aquele problema do aspecto Eve Lilith, né? Se você afirma apenas o papel da sensualidade, você tende a jogar no aspecto Lilith, que é o aspecto já renegado. E tanto que é comum, especialmente em produções japonesas, quando a mulher é muito sensualizada, ela é vilã. Isso também tem uma categoria interessante. Você pode até falar em 5 aspectos distintos, né? Sendo que um quinto, na verdade, passa a ser a sonda, né? Sem falar de combinações possíveis. É evidente que você pode fazer algumas combinações mais distintas, claro. E algumas combinações mais exóticas. Mas, de uma certa forma, você tem essa trindade feminina primordial, que é essa trindade reprodutiva, que percorre o caminho reprodutivo. Você tem esse quarto elemento da mulher não reprodutiva. E você ainda tem aquele elemento que de uma certa forma seria a reprodução invertida, porque na verdade ela tem os elementos pré-reprodutivos, que é a sensualidade e a beleza, mas não para a reprodução. Isso são os aspectos mais interessantes. Se você for ver em As Quatro Damas do Apocalipse, você vai notar esses aspectos muito bem explorados ali, tranquilamente. Só que lá, como é uma versão mais demoníaca, né, então já tem lá um direcionamento diferenciado. Mas estão lá os aspectos femininos primordiais. As Marvels, né? Isso acontece, sim, mas mal feito. De uma certa forma, a Capitã Marvel original cumpriria esse papel mais sério, daquela mais irada, assim, que, como no caso tem que ser totalmente desprovida de sensualidade, então ela converte isso ainda mais numa capacidade de combate, né? Evidentemente você tem a mais jovem, que é mais... que ela não chega a estar no nível da sensualidade ainda, mas está entrando no mundo feminino ainda, que é representada pela Miss Marvel. E no caso aqui, distorceu um pouco, porque de uma certa forma a Photon, né, que é a Rambeau, faz o papel dessa que é mais sábia, dessa que é mais inteligente. Mas no final das contas, acaba ficando tudo tão misturado que parece que eles querem apagar as diferenças, né? Então, de uma certa forma, todas elas meio que pensam ao mesmo tempo, chegam às conclusões assim ao mesmo tempo, têm a mesma competência científica para analisar as situações meio que tudo ao mesmo tempo. Então você meio que, apesar de ter uma diferença estética inicial, você acaba a diluindo numa certa confusão, num certo amálgama, tentando dar uma certa homogeneidade, né? Essa homogeneidade não foi total porque a própria essência força uma certa heterogeneidade, que é o que de fato acaba melhorando, tornando a situação melhor. Porque uma coisa boa do filme é a interação entre essas 3 personagens principais, né? A ideia delas trocarem de lugar, né, é até bastante potencialmente interessante. Infelizmente acaba não sendo tão bem desenvolvida, né? É até uma forma interessante de você justificar, por exemplo, aqueles jogos de luta onde você fica trocando de personagens. Daria até para fazer um jogo de luta das Marvels ali, trocando de lugar. É um argumento interessante para você utilizar, por exemplo, num Marvel vs Capcom, né? Ao mesmo tempo, o quarto elemento oculto poderia ficar a cargo da vilã, que também é uma mulher, né? Mas, de uma certa forma, essa sombra acabou não funcionando muito bem, porque, apesar de tudo, ela tem até uma causa razoavelmente justa pelo qual lutar, né? Uma vez que, em um determinado momento, a própria Capitã Marvel acaba sendo vilanizada, de fato. O que ela fez ali foi absolutamente catastrófico. Ela praticamente condenou um povo inteiro à morte, né? Numa ação completamente impulsiva, sem saber o que estava fazendo. Ela é chamada de a aniquiladora, né? Ou seja, de um ponto de vista, ela seria, na verdade, a grande vilã, né? Então, poderia ser a história da vilã que tenta se redimir, sim, acaba de uma certa forma sendo. Mas eles estragam tudo simplificando os personagens, especialmente no momento onde a vilã, de fato, a Dar-Ben, né, que é um nome meio esquisito, poderia ter agido de uma determinada forma, acaba agindo de uma outra totalmente contraproducente, sem nenhum sentido, e acaba perdendo a perspectiva de gerar uma redenção tanto para ela quanto para a Capitã Marvel, que vai fazer essa redenção de um modo assim tão burocrático que acaba não tendo o impacto que merecia ter, né? Mas o fato é que você tem uma oportunidade perdida muito grande. Você tem um total de 4 mulheres em ação, 3 heroínas e uma vilã que protagoniza cenas de combate, que aliás, assim, quando tem uma cena de combate se foca em apenas 2 personagens, acho até que ficou bom. Mas quando entre os outros personagens fica muito confuso, assim, e junta-se ao fato de que, apesar de quem viu a série entende os poderes da Miss Marvel,
tem essa facilidade. Por outro lado, os poderes da Capitã Marvel nunca ficaram claros, e os poderes da Mônica Rambeau menos ainda, né? Porque é uma confusão total. E o que você tem aí é enormes oportunidades perdidas. Você tem uma sequência musical no filme que até que é boa em determinado momento, até encanta um pouco, mas precisava ser mais bem explorada. E o que todo mundo está falando é a participação daquele autor coreano lá. Entrou, saiu, quase que ninguém viu. É realmente muito, muito mal aproveitado. O ideal seria que o filme fosse um pouco mais reduzido, né? Talvez reduzir a ação, não ter essas viagens para 3, 4 planetas diferentes, ficar uma coisa mais contida, seria melhor. Mas também tem aquele problemático, que aí já não é um problema desse filme específico, mas é um problema da ficção científica, desse teor assim já em geral, que é aquela infantilidade absoluta de concepção de um espaço completamente sem noção, que cada planeta não passa de uma representação de uma cidade, então o cara vai para uma outra galáxia e chega lá, que um planeta 90 e tantos % formado de água, a pessoa vai roubar água e tem que ir no único lugar onde tem uma cidade, assim, essas bobagens. Mas isso aí é assim, em todos esses filmes praticamente. Você vê um Guardiões da Galáxia, é um besterol total, né? Esse filme vai mais ou menos no mesmo teor, né? Mas perdeu-se uma oportunidade de fazer um filme que poderia falar de empoderamento feminino num sentido profundo, ou seja, retraçando os aspectos arquetípicos da feminilidade, com 3 personagens distintas que representariam esses arquétipos diferenciados de uma forma mais orgânica e mais harmônica, como de uma certa forma até as Panteras aí da Cat Blanchett fez de alguma forma, né? Ela colocou personagens com personalidades bastante distintas, e ainda teria a 4ª personagem, que é a própria, representada pela própria Cat Blanchett. Então você pode utilizar as 4 para trabalhar com essa questão dos arquétipos femininos, né? Porque como é um filme feminista, então ele tem que destruir grande parte da feminilidade, então ele acaba não funcionando tão bem, né? Mas ainda assim dá para fazer uma certa paródia. E nas Marvels eu tive até uma esperança que, pô, quem sabe eles vão fazer isso, porque vai nessa direção. Você tem a Miss Marvel, tem uma personalidade tal, a Capitã Marvel tem outra, a Mônica Rambeau não está muito bem definida, né? Ela parece o meio termo entre as duas, mas acabou que não se fez o que poderia ter sido feito. As melhores cenas acabam sendo as interações entre elas 3 mesmo, são cenas simpáticas, são cenas agradáveis, mas pouco exploradas. E a questão de ação, de efeitos especiais, aquelas coisas assim que já está todo mundo tão acostumado que você já nem lembra mais, né? De qualquer modo, o que temos o resultado final é que, não fazendo nenhuma coisa nem outra, o filme acabou não tendo nenhuma capacidade de impulsionar a agenda feminista. Ele acaba não sendo panfletário, ele fica apenas perpetuando uma questão simbólica que não se verifica da mesma forma, até porque na série da Miss Marvel esse simbolismo a nível feminista praticamente desapareceu, uma vez que é uma série fortemente pró-família, que valoriza o papel de uma família, ainda que uma família de imigrantes paquistaneses, né? O papel do pai tá ali, do irmão, são pessoas vistas com benevolência. Ela tem um amigo que não chega a ser namorado, é quase namorado. Tem 2 assim, que interagem ao longo da série e que são bem tratados, são respeitados. Então tem uma temática interessante ali por trás. Só faltou dar aquele saltozinho, o próximo passo tem um romancezinho, que isso acabou não tendo. Mas até pela idade da personagem, talvez até fosse melhor não ter mesmo. Então, essa série da Miss Marvel, ela foi boa nesse sentido, né? Ela não chega nem perto das bizarrices que se esperava ali como por exemplo na She-Hulk, ou qualquer coisa que vá nessa direção, né? Tem uma participação especial de outra personagem feminina que eu achei ótima, que é a Kate Bishop, né, da série do Gavião Arqueiro, que também achei muito boa. Tanto a Kate Bishop, né, quanto a Miss Marvel, elas acabam tendo uma espécie de um paralelismo com relação a elas estarem sempre à sombra de um personagem famoso, né, nas quais ela tenta se espelhar, é um mentor a qual ela se espelha, apesar de que no caso da Miss Marvel ela não tem contato direto, né, com essa mentora, então é mais remoto. E no caso da Kate Bishop ela tem esse contato com o Gavião Arqueiro. E acaba resultando em personagens muito interessantes, né? Ela tem uma pequena participação, quase que pós-crédito, não chega a ser pós-créditos, mas no final do filme, onde parece que a Miss Marvel está querendo montar uma equipe totalmente feminina, porque ela vai meio que lá contratar ela e já fala da filha do Homem-Formiga, né, aquele negócio todo. Isso aí provavelmente não vai dar muito certo. Mas apenas para apontar que existem personagens interessantes de serem exploradas aí, né? Como foi a própria Wanda em WandaVision e nos filmes anteriores, que até tentaram fazer isso no desastroso Doutor Estranho, né, e no Multiverso da Loucura, que é a ideia de desenvolver uma Wanda maligna, que seria uma aproximação interessante dessa questão, uma vez que a Wanda é uma mãe. Então, sabe, a Wanda em WandaVision foi uma mãe.
ainda que de um jeito assim meio não natural, né? Até porque o relacionamento dela com o Visão já não era natural. E a abordagem seria interessante tornar essa vilania, porque quando você remove os filhos dela, ela se torna uma espécie de monstro, né? Mas só que o filme, o Última Essa Loucura, é tão bagunçado, mas é tão esculhambado que não conseguiu desenvolver porcaria nenhuma que preste, né? E realmente me impressiona a ingenuidade de gente que achar que esse filme das Marvels poderia ter um efeito, por exemplo, parecido com Homem-Aranha sendo Volta para Casa, né? Cara, que não tem nada a ver, porque é uma reunião de super-heróis, mas são heroínas que, primeiro, apesar do filme da Capitã Marvel ter feito sucesso, ninguém nunca gostou dessa personagem. Isso é consenso. Ninguém gostou dessa personagem, ninguém gosta dessa personagem, do jeito que ela está desenvolvida. E, aliás, não gosta nem dos quadrinhos, né? Segundo a Miss Marvel, a personagem é agradável, mas a série não fez muito sucesso. A série também foi até muito criticada por quem não viu, né? E a série boa mesmo, que é a WandaVision, não é uma série da Rambo. A Rambo é uma coadjuvante, ela aparece ali, os poderes dela são apresentados ali, mas assim, é muito pouco. Então você não. E são séries de TV, né? Não tem a mesma audiência. Então você tem duas personagens de seriados, uma ainda por cima coadjuvante, de séries que não foram tão bem sucedidas em termos de público, e mais uma personagem de um filme que, apesar de ter feito sucesso, não é uma personagem querida do público, que já vem com toda essa carga de lacração que o público já está de saco cheio e rejeitando no momento desses. Ainda tem gente que achar que esse filme ia fazer algum sucesso. Pelo amor de Deus, a pessoa sacou isso desde o primeiro momento. E o desastre total. Não é à toa que o que esses caras gastaram em marketing subreptício é inacreditável. Esse vídeo aqui, que conseguiu a façanha de unir o Otávio Gado Super 8 com o Peter Jordan do Ei Nerd, é puro marketing. Esse vídeo foi pago. Esses caras ganharam muita grana para fazer propaganda do filme aqui. Isso não é uma matéria, não é uma reportagem, não é uma crítica do filme, não é uma análise. É pura e simples propaganda. E isso aconteceu porque eles gastaram muita grana contratando esse pessoal famoso da internet aí para fazer propaganda do filme. Espurraram isso pelo lado e não deu certo, não funcionou. O fato é que já deu. A fórmula, essa abordagem está desgastada, não vão conseguir recuperar isso mais. Não que isso pararia com a fórmula feminista em si, né? Porque, como eu falei, você trabalha em níveis assim um pouco mais sutis. Então você tem uma fórmula que foi sendo desenvolvida de uma forma bem sucedida, aí você joga uma outra abordagem totalmente escancada, totalmente exagerada, que quando você descarta, aquela anterior parece melhor ainda do que era, né? Mas o fato é que isso vem acontecendo há algum tempo, e não no mau sentido, no sentido até que eu acho interessante. Recapitulando, como eu sempre gosto de fazer, né? Primeiro, a personagem do cinema que faz a transição da Donzela em Perigo para a heroína de ação é a Princesa Leia, no primeiro Guerra das Estrelas, em 1977. Quando chegou a década de 80, já foi a ascensão das personagens femininas que estavam surgindo, também a ascensão da diversidade, 80, 90. Bicho, ninguém reclamou disso, ninguém encrencou com Sarah Connor, ninguém encrencou com Ellen Ripley. Ninguém reclamou quando o Imperador 2, em vez de você ter Arnold Schwarzenegger, você tem Danny Glover, por causa que o filme foi muito bem recebido. Essas substituições não ofenderam ninguém. Ninguém em Star Trek reclamou quando entrou o Capitão Benjamin Sisko, primeiro Capitão Negro, nem reclamou quando entrou a Capitã Mulher, assim, porque estava numa fase de desenvolvimento de introdução gradativa, acompanhando até as mudanças sociais, de uma forma um tanto quanto orgânica. Ninguém encrencou com a Xena, com a Buffy, com a Dark Angel, com Nikita. Isso foi sendo introduzido de uma forma normal. Então isso já era normalizado. E aí me chega uma porcaria de uma forçação de barra, ainda por cima acompanhado com um discurso delirante de que não existia de uma mulher heroína antes. O cara até hoje tem desgraçado que diz isso, que as pessoas estão rejeitando o papel porque são mulheres empoderadas, porque já estava acostumado com isso há muito tempo. O que o pessoal está rejeitando agora é a babaquice, essas forçações de barra, esses comportamentos assim, totalmente toscos, essas agendas panfletárias que causam um estrago tão grande que até quando você as remove, como foi no caso do filme das Marvels, já está demais, o filme já está queimado. A má fama já está feita, então você não consegue mais recuperar. E não adianta insistir dessa forma. Se quer perpetuar uma mensagem feminista, eu recomendo, traz de volta heroínas mais tradicionais, baixa a bola e vai com mais calma e vai introduzindo a mensagem de uma forma mais devagar, como de uma certa forma você poderia ter feito com Mulher Maravilha, né? Você fez o primeiro Mulher Maravilha ainda sob a batuta de Zack Snyder, que ficou excelente, e depois que Zack Snyder saiu, veio aquele Mulher Maravilha 84, que é um desastre. Então, tem jeito. E eu estou falando isso do ponto de vista de alguém que, por mais antifeminista que seja, sempre defendeu
a valorização do papel feminino a nível também simbólico, a nível representativo, nível de super-heroínas. Eu escrevo sobre isso, e é triste você ver que, em vez de irem nessa direção, em vez de afirmar valores femininos reais, mesmo que valores femininos heróicos, mas sem destruir os valores femininos tradicionais, que é a maternidade. As maiores heroínas são as mães, de uma certa forma, né? Não que você tenha que ser uma mãe, porque você tem os arquétipos distintos da feminilidade, que envolvem, inclusive, a feminilidade casta, né? Mas você pode trabalhar com todos esses aspectos. Mas não, o feminismo vem para destruir a feminilidade. Então ele quer fazer basicamente rampo de saias, versões machonas de mulheres fodonas, sem nenhum tipo de sensibilidade. Só não é pior porque percebe que tem que captar um determinado público, né? Ele não pode enfeiar demais os personagens, até a Capitã Marvel até mais bonitinha nesse filme, né? Então tem limites, tem que manter cultivar um pouco da feminilidade. E isso tanto na parte estética quanto na parte comportamental, na parte psicológica, na parte de atitudes, né? Só que isso aí evidentemente não interessa o feminismo, porque o feminismo é uma ideologia antirreprodutiva. Então tudo que falar em favor da reprodução tem que ser rechaçado. E o que te digo é que não dá para fazer heroínas femininas boas, fortes, convincentes e sim fascinantes sem manter a conexão delas com a feminilidade. Isso significa pelo menos manter a abertura para a maternidade, mesmo que ela não seja consumada, como na maioria das vezes os super-heróis não consumam, isso até é normal, até porque a consumação, né, já é o felizes para sempre, geralmente é o fim da história, né, mas há exceções, claro. Então a ideia seria essa, né, é afirmar os valores da feminilidade para promover um maior equilíbrio com a masculinidade e não fazer o que o feminismo quer fazer, que é destruir a feminilidade completamente. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 20 de novembro de 2023. Muito obrigado por sua atenção.